Alô, seguidores! Eu estou aqui em Petrolina, Pernambuco. Em que bairro aqui? Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, com a Daiane Amaris. Amarenta. Aqui ela, gente, olha aqui. Ela escreveu esse livro e vem mais aqui. E aí? Vamos descobrir quem é ela? Quem é a Daiane? Olá, meus queridos, que prazer estar aqui. Falando um pouquinho de mim, a Daiane Amaris é uma pessoa que nasceu numa cidade pequena chamada Santa Maria da Boa Vista, no Pernambuco, do nosso querido Brasil, na região nordeste do nosso grande e imenso país. E tive uma infância simples, sempre muito ligada à poesia, pelo fato de ter nascido no sertão e essa cultura ser muito viva aqui. Mas, no entanto, eu não tinha assim, um entendimento de que aquilo ali faria tanto sentido na minha vida, né? Então, brincava de escrever, gostava de ler quando era criança, gostava de ver as pessoas recitando. E um certo momento na minha vida, quando eu comecei a estudar, uma das minhas professoras de português, ela começou a nos apresentar um trabalho, era sobre poesia, e aí veio aqueles autores brasileiros maravilhosos, né? Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, e ela nos deu o desafio da gente decorar poesias e recitar ou declamar, como algumas pessoas preferem. E aí eu fiquei encantada com aquilo, né? Eu digo, ai, fica muito bonito a gente decorar isso, depois ficar recitando. Então eu ficava fazendo isso na frente do espelho, me preparando para o trabalho dessa professora, ali por volta dos meus 14 anos, mais ou menos. E depois desse dia eu fiquei encantada com o fato não só de ler, mas também de escrever e de recitar poesia. Deixar aquilo guardado no meu coração, né? Apesar da paixão, deixei guardado, porque fui mãe muito cedo. Então fui mãe com os meus 15 anos, já estava ali sendo mãe, e fui ser mãe e pai naquela ocasião, né? Como a maioria, infelizmente, das mulheres do nosso país, acontece de ser mãe solo. E eu fui lutar para cuidar do meu filho naquela época, e a poesia ficou um pouco guardada ali no meu coração, mas não esquecida, né? Ficou ali guardada para que eu vivesse aquele período da minha vida. Vieram outras situações, e um determinado momento, quando eu achei que eu já nem conseguia mais falar poesia, teve um evento na empresa que eu trabalho até hoje, que era sobre assédio sexual e moral. Eu falei, eu preciso escrever algo sobre isso. Eu estava indo trabalhar no ônibus e foi me vindo as palavras, e eu comecei a escrever, colocar tudo aquilo ali no celular, porque não estava com papel. Coloquei tudo no celular. Quando cheguei na empresa, eu apresentei para a pessoa que estava ali organizando aquele evento, e ela, não, você precisa apresentar, você precisa apresentar. E aí foi quando eu tomei coragem e apresentei para um número grande de pessoas, na sua maioria, pessoas que já tinham vivido algo relacionado ao tema, que é o assédio moral e sexual. E eu vi que as pessoas ficaram muito tocadas com aquilo. Entendi que aquilo ali era o meu legado, que eu precisava escrever não só para falar do Nordeste, do sertão, como a maioria das pessoas acham que os poetas nordestinos fazem, mas para trazer também outras verdades, como essa, por exemplo. Então, procuro trazer o retrato do sertão, o retrato do Nordeste, mas também gosto de usar a poesia para denunciar, para trazer essas histórias de vida. Eu ia te perguntar isso, desculpe te interromper, usar algo que não é bom, né? E transformar em poesia. Sim. Foi difícil para ti? Foi difícil, mas necessário. Até recentemente eu escrevi uma sobre agressão. Dentro do nosso contexto atual do Brasil, a gente vê que está muito forte a questão das mulheres sofrendo agressões, até sendo mortas. E aquilo ali ficou muito vivo na minha mente. Eu escrevi uma poesia que se chama Agressão, que conta esse contexto de como começa tudo, que a gente vai normalizando até chegar, enfim, a situações ruins como a gente já tem conhecimento. Dos teus 15 anos até tu voltar, isso aconteceu há 2 anos, esse chamado da empresa.
Esse tempo todo, tu não escreveu nada? Tu não deixou guardado lá nada? Escrevia coisas assim para aniversários. Eu gostava de escrever para homenagear amigos que faziam aniversário, e aí também lugares, cidades, gostava de escrever sobre, mas não nesse contexto. Eu morei um tempo no Projeto Fugêncio, que é ali no município de Santa Maria da Boa Vista, considerado hoje o maior produtor de banana do nosso país. E eu gostava de escrever sobre aquele lugar porque eu gostava muito da maneira como as pessoas viviam, de maneira bem simples, mas bem batalhadoras, assim como a maioria das pessoas do sertão nordestino. Então, mas eu não tinha esse desejo. Até que, assim, depois de mostrar esse trabalho na empresa para meu esposo, meu maior incentivador para publicar, escrever o livro, eu escrevia, mostrava para ele, ele falou, você tem que mostrar isso para mais pessoas, você precisa ser conhecida. Eu não acredito que eu tenha essa capacidade. Ele ali sempre insistindo, assim como algumas pessoas da minha família ficavam insistindo para que eu publicasse, mas ele puxava mais a orelha para que eu fizesse isso. E por que tu deixava com que tivesse essa insistência e tu mesmo não te puxava? Tinha alguma coisa que te trancava? O que era? Acredito que é o que nós, seres humanos, temos, que é a mania de não acreditar em si mesmo. A maioria de nós tem essa dúvida sobre as nossas próprias capacidades. E com certeza esse era o meu limitante. Por mais que as pessoas me elogiassem, eu ficava pensando, mas será? Tem tanta gente melhor. Até perceber que assim, o melhor que existe é cada um de nós, porque nós temos uma essência única. Por mais que as pessoas façam coisas diferentes, mas elas são únicas ou até iguais. Né? Fulano canta parecido com cicrano, ou declamam parecido com fulano. Sim, mas nós temos a nossa essência, e eu percebi que eu tinha isso dentro de mim, uma essência diferente. E eu decidi fazer isso nesse primeiro momento, muito pela emoção de escutar o meu esposo, mas depois por parar e conseguir ouvir a mim mesma também. Vai apresentar tua esposa agora ou depois? Eu posso apresentar agora. Pode apresentar? Posso sim, esposo, tá aí, esposo? Ele tá gravando nós aqui. Tá gravando. Quem é o esposo? Quem é esse esposo? Meu querido esposo Gilberto Almeida. Gilberto quase te deu um beijo aqui. Hoje vai dar um beijo em ti. Que bacana isso. Minha vida. Tua vida. E mineiro, essa insistência aí foi necessária? Acredito que, a princípio, sim. Ela era meio teimosa, não acreditava. Meia não existe, ou era ou não era? Não era, não acreditava. Não acreditava nela mesma. E eu insisti bastante. Aí, graças a Deus, ela me ouviu e escreveu mais e fez o primeiro livro. E todo esse tempo, a tua insistência, dos 15 anos até agora, vai acabar virando poesia nesse tempo, né? Tem que virar. Inclusive, o teu nome é? Gilberto. Gilberto, nasceu em? Minas Gerais. Minas Gerais. É mineiro, que veio aqui para Petrolina e não saiu mais. Mas, inclusive, ele não saiu mais, né? Não. Ou tu quer sair? Deus me livre. Deus me livre. Inclusive, tu virou poema, né? Subentende-se, olha, gente, quem ir lá ler o livro, né? Tu virou poema, isso é importante. E não era só o marido, mas gente que insistia contigo, né? É engraçada a história dessa poesia, que é Ao Meu Amado, porque sempre, como eu falei antes, né? Sempre que tem aniversário de alguém, eu fazia uma poesia. Aí ele falava assim, não. Pois quando for fazer uma poesia para mim, ela tem que durar pelo menos 1 hora. Porque todo mundo tem poesia. Aí eu comecei assim. Quiser eu fazer um poema que durasse 1 hora, para falar da nossa história e desse amor no peito meu. Só que não é permitido traduzir o infinito, usando apenas rabiscos que traçam os dedos meus. Mesmo assim eu me atrevo, tenho na alma o desejo de assim te revelar a alegria que me dá esse amor que é tão bonito, que seja ele bendito, dure o tempo que durar. Tá vendo o tamanho da minha responsabilidade?
Muita. Mas tu falou em mineiro ali? Ou tu cortou a poesia no meio? É para uma hora de poesia, né? Então vou continuar a poesia porque tinha que durar uma hora, né? Tem que durar uma hora. Tem mais 5 minutos. Quando você veio preencher o vazio da minha vida, eu estava tão ferida que quase nem te percebi. Pois sei que nada fiz para ter em meus braços, completando os espaços do jeito que eu sempre quis. E assim, com seu jeitinho mineirinho de ser, aos poucos foi me conquistando. Os caminhos se ajustando. Percebi que os meus planos já eram todos com você. Posso dizer que sem exagero, que na hora eu tive medo, ouvindo que o amor me chamava para seguir por essa estrada que os mistérios é sem fim. Então pedi meu coração que eu acalmasse a razão, pois em qualquer direção teus pés caminhavam para mim. Mas hoje não é sobre mim, nem tampouco sobre nós. Apesar que a sós nada podemos ser. Quero falar em você, pois existe um Gilberto que poucos podem notar. Tu sabes silenciar aquilo que de fato és. Por trás desse sorriso é por vezes um menino, e eu conheço muito bem esse menino, que na hora do desatino deixa o pranto cair. E que também guarda seus medos quando bate o desespero, pensa em fim desistir. Mas aos poucos se levanta com a fé de quem não cansa. Sabe que não importa qual a dança, a vida tem que seguir. Pois é, meu amor, não durou mais de uma hora, nem tampouco a nossa história caberia nessa linha. O que eu posso então é abrir meu coração e festejar a gratidão de ter a sua vida unida à minha. Aí a plateia aqui. E aí chorou. Tem que ser. Sempre, né? Ele está usando o óculos escuro para isso. Que lindo isso, parabéns para vocês. Eu apresentei esse poema no dia do aniversário dele. A gente estava com um grupo de amigos, né? E eram os nossos amigos em religião. E aí eu fui lá e falei essa poesia, ele ficou lá, não acredito que ela estava fazendo isso, porque ele também é um pouco tímido, né? Mas ficou assim, desse jeito. Mineirinho que não é tímido não é mineiro. É mineiro. Exatamente. Vocês viram uns dias antes, ou antes de a gente colocar essa entrevista com a Daiane, que tinha pão de queijo ali também, que ela apresentou nós, e tu fizeste uma poesia também para tuas visitas. Isso é natural para vocês fazer isso? Sempre que eu vou receber alguém, eu procuro escrever algo. E assim, eu não planejo antes. Geralmente eu espero ficar perto do horário da pessoa chegar. Por exemplo, vocês combinaram que vinham às 15 horas. E aí quando eu organizo tudo, eu paro um pouco, pego a caneta e o que vier eu vou escrevendo. Eu gosto que seja dessa maneira. Tu pensa no conhecimento das pessoas que vão vir, o que tu conheces deles, ou algo que agrade eles? Como é que tu faz? Eu penso muito no que vier de sintonia do meu coração, porque geralmente as pessoas que escrevem, que compõem, a gente sempre escuta muito a nossa alma, o nosso íntimo. Eu acredito muito nessa ligação de alma, de energias, e eu procuro fazer com que o meu coração escute a alma das pessoas. E aí eu só deixo isso acontecer. Até no final do meu livro, Parafraseando, porque eu não vou me lembrar agora, eu escrevi algo dessa natureza, que eu não sou uma escritora profissional. A minha missão é só entregar a minha alma às minhas mãos e deixar que o coração faça o seu papel. Parabéns, já voltamos. Antes que o Gilberto chore mais. Até mais, pessoal.